Olá, eu sou o Reverendo Paulo, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e eu queria começar essa mensagem com uma oração, né? A oração que nós chamamos de coleta para esse domingo, que é o próprio 26, ou o 31º domingo do tempo comum. Misericordioso Deus, de quem procede a graça de teus servos e servas te servirem, bem e louvavelmente. Permite que te sirvamos com tanta fidelidade nesta vida, defendendo as pessoas oprimidas e desprezadas e trazendo-lhes palavras e gestos de aceitação e conforto. Que alcancemos finalmente as tuas promessas celestiais. Por Jesus Cristo nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. O trecho do Evangelho sobre o qual nós vamos meditar hoje está em Marcos, capítulo 12, iniciando no versículo 18. Vamos à leitura. Os saduceus afirmam: não existe ressurreição. Alguns deles foram até Jesus e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés escreveu para nós: se alguém morrer e deixar a esposa sem filho, o irmão deste homem deve casar-se com a viúva, a fim de que possam ter filhos, em nome do irmão que morreu. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem ter filhos. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem ter filhos. A mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 teve filhos. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem ela será? Todos os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos do céu. E quanto ao fato de que os mortos vão ressuscitar, vocês não leram no livro de Moisés a passagem da sarça ardente? Deus falou a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. No capítulo 28, versículo 28, nós temos: um doutor da lei estava aí e ouviu a discussão. Vendo que Jesus tinha respondido bem, aproximou-se dele e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro mandamento é este: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo mandamento é este: ame ao seu próximo como a si mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. O doutor da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, como disseste, ele é, na verdade, o único Deus, e não existe outro além dele. E amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, é o melhor dos holocaustos e de todos os sacrifícios. Jesus viu que o doutor da lei tinha respondido com inteligência e disse: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Eu chamo esse trecho, ou pelo menos eu chamei esta mensagem, de um evangelho feminista e anticapitalista. Pronto, você deve estar pensando, o reverendo pirou de vez. Evangelho feminista e anticapitalista. Mesmo você sendo um cristão de esquerda, você deve estar pensando isso. Os de direita, com certeza. E acredito que até os ateus devem estar pensando isso, que o reverendo pirou de vez, para dar esse título à mensagem. Mas eu peço para vocês um pouco de paciência. O trecho do evangelho que nós lemos agora, digamos, é um quadro ampliado, né? Parece que eles têm temas diferentes, que são 2 trechos distintos com 2 temas diferentes. No primeiro, Jesus é confrontado a respeito da ressurreição por um grupo que não acredita nela e que busca enredá-lo
em uma armadilha. E no seguinte, o que nós temos aparentemente é uma discussão dogmática a respeito dos mandamentos. Eu, porém, vos digo. Observemos que no primeiro trecho a tônica pode ser outra. A tônica pode não ser, ou pelo menos a resposta, a tônica da resposta de Jesus pode não ser a que inicialmente aparenta ou salta aos nossos olhos. Os saduceus, para enquadrar Jesus, falam da ressurreição, apesar deles não acreditarem na ressurreição. Ou talvez eles não falem somente dela. Porque existe um outro ponto central, uma outra questão. Vamos a elas. O primeiro é o machismo. Note que a mulher não é tratada como uma pessoa, mas como algo que serve ao marido para dar-lhe filhos. Algo que, caso não tenha cumprido o seu papel, passa a titularidade do irmão, até que o seu papel seja justificado. Exatamente isso. Justificado. Ou, no caso, justificada. A mulher, nesse contexto, é propriedade do homem. E o objetivo da sua existência está na reprodução, na continuidade da linhagem do seu dono. E na ressurreição, o conflito que é narrado é em relação à propriedade, de quem ela será. Em sua pergunta, os saduceus, que eram um grupo religioso, eles aplicavam para a realidade celestial as mesmas regras que vivem na realidade material, ou seja, na vida presente. Mas Jesus rebate dizendo que esses religiosos não conhecem as Escrituras e que, na realidade, o que para a realidade deles equivale a não conhecer Deus. Jesus diz que na ressurreição as pessoas não são, isto é, com ênfase no verbo do presente. Não se trata de serão do futuro, mas de ser no presente. As pessoas não são propriedades, mas são livres, como anjos. Estão sob um único governo, o de Deus. Estar sob o governo de Deus quer dizer ser governado pelo amor. Como podemos ver no segundo trecho, o único Senhor é Deus e devemos amá-lo e amar ao próximo. Este trecho do Evangelho combate o machismo. Mostra que a mulher não é propriedade do homem e sua justificação não está na procriação. A justificação da mulher, do homem, de todas as Escrituras, está no amor de Deus. Assim, acredite se quiser, combate-se também a propriedade privada, porque a propriedade afasta o amor. Se isto está claro nesse trecho das Escrituras, se mostra ainda mais claro na realidade da nossa sociedade, onde a propriedade privada se tornou um dogma que justifica a morte de pessoas, destruição da criação, justifica até a extinção em massa da vida na Terra, em nome da propriedade, do lucro e do capital. Essa semana foi feito um vídeo onde um dinossauro vai à ONU discursar. Ele passa um sabão nos países membros, mostrando que é absurdo que é investir na própria autoextinção. O que de fato é o que estamos fazendo. Ele diz que a humanidade gastar bilhões na extração e uso de mais combustíveis fósseis, na destruição das florestas, devastação dos mares, poluição e o aumento do efeito estufa, seria como se eles, os dinossauros, tivessem investidos em mais meteoros cada vez maiores para caírem na Terra. O discurso seria perfeito não fosse um porém. Além, é lógico, do investimento em cada vez maior, gigantesco investimento em armas de destruição em massa para manter o equilíbrio do poder geobélico no planeta. A questão está nos termos investir bilhões, que não adianta pensar em investir bilhões na manutenção da paz, por exemplo, pois esses investimentos irão para a guerra. Também pouco importa investir bilhões na preservação, pois nada será preservado. Ao fim e ao cabo, todo o capital investido será capturado pela escória do capital. Eu chamo de escória o que comumente na nossa sociedade é chamado de elite, pois não se pode chamar demônios de elite. Eu os chamo de demônios, pois eles
sequer são o diabo. São simples demônios que servem ao diabo. E são mais dia ou menos dia descartados. Seja quando não tiverem mais serventia, quando eles descem na escala Forbes dos bilionários, né, das fortunas, ou quando alguém precisa pagar o pato pelos crimes do sistema. Ou ainda, no fim certo de todos, a morte. Assim, o demônio é o próprio capitalismo que criou a classe de assassinos imortais, chamadas corporações. Gigantes de conglomerados gigantes do capital. Para onde flui todo esse dinheiro no final das contas? Logo, o problema é o capitalismo. Dar comida para quem tem fome, roupa para quem tem frio, abrigo para o desabrigado, cuidar dos doentes, cuidar das viúvas, dos órfãos, certamente tudo isso e muito mais. Também cuidar da criação, preservando o planeta, as espécies, e tudo isso é muito importante. Aliás, isto é amar a Deus sobre todas as coisas, pois Ele é Deus de vivos e não de mortos. Por isso, Ele não exige sacrifícios, Ele se doa até o ponto de sacrificar-se por nós. Quem pede sacrifícios é o capital. Algum tempo atrás, nesse desgoverno que vivemos, ouvimos o anticristo dizer: emprego sem direitos ou direitos sem empregos. Mais recentemente, a besta disse: a vida ou a economia? O fascismo é um golpe dado dentro do capital pelo próprio capital. É o diabo fazendo o inferno real e material. Desemprego, desespero, fome, desabrigados, desalento, violência, intolerância, racismo, tudo isso e muito mais são os círculos do inferno se ampliando uns sobre os outros. Quanto mais fome, mais desespero, mais desabrigados, mais violência e assim por diante. E pior do que tudo isso, a religião chamada capitalismo, que impõe culpa. Nesta religião não existem direitos, pois quem manda é o mercado. Então o pobre é pobre por culpa dele. Quem passa fome não tem direito, não existe dignidade humana. Ela é dada pelo mérito e esse, por sua vez, é medido pelo sucesso dado pelo espírito chamado mercado. O prazer deste mérito é dado pelo filho chamado consumo. E ambos são um com o Pai, o capital. Esse ídolo que se alimenta de sangue. Mas não é esta a mensagem do Evangelho. O pobre não tem culpa da pobreza. O pobre é digno do amor de Deus, que recebe de graça e de graça deve dar. Pois somos todos filhos de Deus. E, portanto, não existe alguém que seja mais importante ou menos importante. Não existe o indigno, a não ser aqueles que escolhem ser demônios, a escória da sociedade, que chamamos de elite. Nomes como André Esteves, falamos dessa semana, o dono ali do banco BTG Pactual, se eu não me engano, e outros. Assim como seus lacaios, como Bolsonaro, sua família, seus asseclas, ou os falsos pastores como Silas Malafaia, Edir Macedo, R.R. Soares e tantos outros vendilhões do templo. Esses são cães do inferno que arrastam milhares e talvez milhões para a condenação. Deus, porém, em Jesus nos dá a redenção. Como disse Paulo, enquanto ainda éramos inimigos de Deus, Ele já nos amava. Logo, Deus nos ama. Em seu amor podemos criar algo novo. Em seu amor podemos sair dessa rede de machismo, racismo, misoginia, preconceitos, ódios, violência. Podemos vencer este culto idólatra chamado capitalismo. E que as graças de Deus e a bênção de Deus onipotente, que é Pai, Filho e Espírito Santo, sejam com todos e com todos habitem eternamente.